2 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. O Irão lançou uma nova onda de ataques sobre Tel Aviv, em Israel. As forças de defesa israelitas avançam que os sistemas de defesa aérea estão em ação para derrubar mísseis disparados a partir do Irão, enquanto Teherão mantém os ataques de retaliação contra o país. Para já, não há relatos imediatos de mortos ou feridos. E Volodymyr Zelensky assegura que a Ucrânia está a trabalhar para proteger os países atacados pelo Irão. O chefe de Estado afirma que está a fazer o possível para que haja mais segurança no Médio Oriente. O presidente ucraniano diz que é uma forma de reforçar a posição do país como aliado dos Estados Unidos e refere como consequência que a capacidade de defesa da Ucrânia vai melhorar. A Ucrânia participa em todas as formas de interação com os nossos parceiros para uma maior segurança e fortalecimento conjunto. Continuamos a trabalhar com os países que estão atualmente sob ataque do regime iraniano. Foram alcançados novos acordos e a Ucrânia vai ter uma presença ainda maior nos novos formatos de segurança. Isto vai certamente fortalecer o potencial de exportação e as capacidades de defesa da Ucrânia. Foram declarações de Volodymyr Zelensky no tradicional depoimento diário na rede social X. Refere ainda que na próxima sexta-feira as autoridades ucranianas vão detalhar toda a ajuda que está a ser prestada em Hormuz. E o Conselho de Segurança da ONU agendou uma votação para esta sexta-feira que autoriza a utilização de meios defensivos para garantir a navegação internacional no Estreito de Hormuz. É o que conta a Associated Press. Trata-se de uma resolução patrocinada pelo Bahrein. A versão final a votar atenua significativamente as propostas anteriores que autorizavam os países a utilizar todos os meios necessários para garantir a passagem em Hormuz e impedir tentativas de interferência na navegação. Tanto a Rússia como a China opuseram-se às versões anteriores que autorizavam possíveis ações ofensivas. E seguimos com Donald Trump, que avança com tarifas até 100% em medicamentos importados e ajusta também as taxas sobre metais. Entram em vigor já na segunda-feira. As tarifas, sobre os medicamentos estão em vigor dentro de 120 a 180 dias. Segundo a Casa Branca, as tarifas sobre produtos farmacêuticos visam acelerar a deslocalização de fábricas para os Estados Unidos. No caso da União Europeia, Japão e Coreia do Sul, o aumento das taxas vai ser de 15%. Estão isentas de tarifas as empresas que aplicam o princípio da nação mais favorecida nos medicamentos vendidos aos Estados Unidos e que escolham este local para construir instalações de produção. E o Pentágono confirma a saída imediata do chefe de Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou que o general Randy George se vai reformar como chefe de Estado-Maior do Exército com efeitos imediatos, é o que escreve a Al Jazeera. Isto depois de o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, ter pedido a demissão deste general. Segundo fontes próximas do processo, o Hegseth quer alguém no cargo que implemente a visão de Donald Trump para o Exército. Ora, o chefe de Estado-Maior do Exército cumpre geralmente um mandato de 4 anos. Randy George foi nomeado para o cargo por Joe Biden e confirmado pelo Senado em 2023, o que significa que deveria ocupar o cargo até ao ano 2027. A NASA deu luz verde à tripulação da Artemis 2 para, atualmente em órbita na Terra, para lançar a nave espacial rumo à Lua dentro de poucas horas. As informações mais recentes dão conta de que os tripulantes já saíram da órbita, estão agora em direção à Lua, depois do lançamento do primeiro voo tripulado em torno do satélite natural em mais de 50 anos. O diretor de voo disse que estava tudo certo para a sonda Orion realizar esta operação. Antes da jornada em direção à Lua, os 4 astronautas da missão Artemis 2 acordaram dentro da cápsula e passaram o primeiro dia a orbitar a Terra. A tripulação teve um período de descanso de 4 horas antes de acordar para começar o primeiro dia completo no espaço. A sonda vai agora gerar o impulso necessário para deixar a órbita da Terra, já o está a fazer, e para iniciar a viagem em direção à Lua entre 3 a 4 dias, durante os quais se vão realizar mais testes e experiências científicas. E seguimos agora com os constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde naquilo que toca à retenção de médicos. Foram mais de 3.000 os clínicos que optaram por não realizar a formação em nenhuma especialidade do SNS nos últimos 6 anos. As especialidades em que ficam mais vagas por preencher são a medicina interna, a medicina geral e familiar
e a Saúde Pública. Os dados são do portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde. O número de médicos que não se especializaram manteve-se estável nos últimos anos, mas nota-se uma aceleração a partir de 2023. Em entrevista ao Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com estes dados e alerta que a opção de não escolher uma especialidade tem impacto para os médicos e para os hospitais. Já o presidente do Sindicato Independente dos Médicos pede que o SNS crie medidas que tornem estas especialidades mais atrativas para impedir a fuga de médicos para a prestação de serviços. Este é um artigo que pode ler com mais detalhe no site do Observador, é assinado pelo jornalista Tiago Queiro. E está cada vez mais perto a privatização da TAP. 2 grupos enviaram propostas para a compra da transportadora portuguesa. A Par Pública tem agora 30 dias para apresentar um relatório. As propostas foram enviadas então pelo grupo Air France KLM e pela Lufthansa. De fora decidiu ficar a dona da Iberia e da British Airways por não conseguir garantir o futuro controle total sobre a gestão da empresa. Recorde que esta é uma privatização que prevê, na primeira fase, a venda de apenas 44,9% do capital, para além de 5% que fica reservado aos funcionários. A Par Pública, a empresa que representa o Estado, tem agora 30 dias para apresentar um relatório, mas mesmo assim há ainda espaço para negociar os termos do negócio e quem fica como acionista da TAP. É isso mesmo que explica a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Nós não conhecemos o teor das propostas e nas propostas, além do valor, cada candidato tem de apresentar um plano estratégico para a TAP e tudo isto está envolto em segredo, obviamente, porque pode haver ainda uma fase de negociação e nenhuma delas quererá entregar ao concorrente, digamos assim, os pontos. Air France, KLM e Lufthansa entregaram esta quinta-feira, o último dia do prazo, as propostas não vinculativas, estão na corrida para a compra da TAP. E na política, o Partido Socialista acusa Luís Montenegro de estar focado em propaganda. Foram declarações do líder parlamentar do PS no dia em que se assinalaram 2 anos de Luís Montenegro à frente do Executivo português. Eurico Brilhante Dias sublinha que tudo está pior em quase todos os setores e por culpa do governo. Ao fim de 2 anos, as promessas não só não foram cumpridas, como setorialmente, em diferentes áreas, o governo falhou de forma rotunda. É por isso que hoje não podemos deixar de dizer: a propaganda não apaga o mau governo. Este é um mau governo, governa mal e ao fim de 2 anos o país está pior. E falhou, diz o PS, em áreas como a educação, a saúde, a habitação e política externa. O líder parlamentar do PS reage também ao apoio de 600 milhões de euros para algumas empresas, que foi anunciado na tarde desta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro, uma linha de financiamento para empresas que gastam 20% dos custos de produção em energia. Eurico Brilhante Dias diz que é um apoio ineficaz e apenas mais propaganda. É mais propaganda porque sabe o Sr. Primeiro-Ministro que as linhas do Banco de Fomento de emergência, em particular aquelas que foram centradas nas intempéries e nas tempestades, têm tido níveis de apoio a quem mesmo precisa muito baixos. As empresas não precisam de mais dívida, estão a enfrentar uma circunstância difícil. Este governo, mais uma vez, procurou sacar um coelho da cartola anunciando uma nova medida ineficaz. O deputado socialista lembra também que até à semana passada menos de 1% das pessoas da região de Leiria receberam apoios. Também os micro, pequenos e médios empresários olham para esta linha de crédito como desnecessária porque, dizem, representa mais endividamento. E entre esta quinta-feira e a próxima segunda, a Guarda Nacional Republicana tem em curso a Operação Páscoa 2026. Em todo o território continental há reforço de patrulhas e da intensificação das ações de sensibilização e fiscalização. O objetivo é que todos os cidadãos possam usufruir das festividades da Páscoa e das respectivas deslocações em segurança. Por isso, através de um comunicado, a GNR aconselha uma condução atenta, cautelosa e defensiva para que o período festivo seja passado sempre em segurança. E assim fechamos este jornal, edição das 2h. A informação fica por aqui, está de regresso já daqui a pouco às 2h30 com a síntese de notícias.